Bom, muito prazer a todos, todas, todos presentes. É maravilhoso estar aqui diante dessa plateia incrível. Sou Rosana Fernandes, executiva, atuo há mais de 20 anos no mercado, principalmente conectada a negócios de impacto social, a projetos de impacto social. E também sou membro do coletivo Pacto das Pretas e estou aqui para mediar esse painel com um time incrível, vocês vão conhecer. E quando a gente fala, né, sobre economia criativa, a gente está falando de um setor extremamente potente para o nosso país, né? 3% do PIB, a gente está falando do PIB, Produto Interno Bruto do nosso país, é movimentado pela economia criativa. E quando a gente fala também desse setor, ele tem relação com a nossa comunicação, com a cultura, com inovação, enfim, tudo que se conecta aí com a construção de legados, saberes, conhecimentos, e também tem muita relação com a realidade ESG, né, que é um dos nossos temas centrais aqui. Bom, para hoje... eu esqueci, né? Deixa eu fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, estou com cabelo preso, um rabo de cavalo alto, com tranças, estou com um vestido marrom claro, sapatos vermelhos, tenho 1,60, mas com esse sapato aqui eu estou com 1,70, ganhei uns centímetros a mais. E estou aqui com um cardigan dourado, como eu já falei, da Ocô Indumentárias, nossa empreendedora que está ali na feira. E, para se juntar a gente nesse debate, vou chamar aqui ao palco a Isis Virgílio. E peço para vocês que recepcionem com uma salva de palmas, por favor. A Isis Virgílio é gerente de Corporate Affairs e Engagement, Diversidade e Sustentabilidade da L'Oréal. Chamo também para se juntar conosco a Luciene Malta. Luciene é gerente de Relações Institucionais do Mover, o Movimento pela Equidade Racial. Está aqui conosco. Chamo também Renata Tomás. A Renata Tomás, ela é professora adjunta e coordenadora de graduação na Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV. E, para completar aqui, fechar com chave de ouro, temos a Soraya Matias. Bem-vinda. A Soraya, ela lidera a área de aprendizagem e a agenda de D&I no grupo Aaron Co. Não posso negar, né? Estão todas maravilhosas. Bom, vamos lá. Vou começar chamando cada uma, né? E aí a gente vai conduzindo aqui o nosso painel. Bom, primeiro eu vou começar aqui com a Isis, né? Mais uma vez, bem-vinda, Isis. E você, como representante da L'Oréal, a L'Oréal ela tem articulado ações ESG, né, com um foco em diversidade racial, de forma bem consistente, e de gênero também, né? E aí eu te pergunto, de forma prática, especialmente no setor da beleza, né, que impacta diretamente a economia criativa, o que você pode falar dessa vivência, dessa experiência, do que a L'Oréal vem trazendo e contribuindo nesse cenário? Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu acho que, para começar direitinho, eu sou a Isis Virgílio, eu sou uma mulher negra, eu tenho o cabelo cacheado até o ombro, mas ele está preso agora num coque. Eu estou vestida de saia e casaco preto. Bom, é um prazer estar aqui representando a L'Oréal, no sentido de ser a empresa de beleza número 1 do planeta. E, nesse sentido, qual é o compromisso de uma empresa que está como a número 1 do mundo? De fato, ser também a número 1 em inclusão, em diversidade. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, é isso que a gente tem se proposto a fazer nesses últimos anos, né? Eu estou há 8 meses na L'Oréal, mas eu falo dos últimos anos porque há um trabalho bastante forte nesse sentido em relação a essa agenda. E um compromisso real através de ações. Eu acho que não tem como falar de ESG estando deslocado da palavra ação. Então, eu trouxe até aqui algumas anotações. Peço licença para vocês para dar uma lida. Eu sou mãe de uma filha de 2 anos. A gente entende. Que, gente... Assim, desculpa, eu tive que rir porque é uma loucura. Eu acho que ser mãe é o maior gerenciamento da minha vida. E aí a minha memória não está muito boa, mas eu acho importante
Eu adoro, porque eu conectei, foi de coração, né? Adoro ver, olha, foi aplaudida! Adoro. Mas eu acho importante trazer dados no sentido de apresentar para vocês de maneira honesta, né, qual é o trabalho que realmente a gente vem fazendo. Bom, hoje 53% da liderança negra do Grupo L'Oréal no Brasil é feminina. Nós crescemos mais de 60% no número de pessoas negras impactadas por programas de desenvolvimento para lideranças negras só em 2025, desculpa, engasguei. E 58% desse público é composto por mulheres. E a nossa missão, obviamente, né, eu acho que quando eu apresento dados, não é no sentido de, estamos tranquilos com isso e vamos parar por aqui. Muito pelo contrário. É no sentido de colocar a gente em perspectiva e dar continuidade a essa conversa. Eu acho que nem todo mundo aqui tem visibilidade do que é a L'Oréal no Brasil e no mundo. A L'Oréal ela é dividida em 4 áreas, e eu estou aqui representando a divisão, a L'Oréal Produtos Profissionais. Eu acho que só para não deixar de comentar sobre as outras divisões, a gente tem a L'Oréal Grande Público, que também está aqui representada pela Thaís, que está aqui acompanhando a palestra, que também é uma mulher negra. Nós temos a divisão de luxo, a L'Oréal Luxo, e a L'Oréal Beleza Dermatológica. E hoje eu trago para vocês, eu não sei se como está o meu tempo, mas muito rapidamente eu venho trazer o programa Geração Pro, contar um pouco do Geração Pro, que é uma iniciativa que nasceu dentro da L'Oréal Produtos Profissionais, e eu acho que parte também da responsabilidade em contar a história de um projeto é também contar quem idealizou e quem produziu esse projeto. Uma das pessoas responsável pela condução do Geração Pro é a Eduarda Vieira, que hoje é head de comunicação da L'Oréal Beleza Dermatológica, que também é uma mulher negra. E esse projeto foi pensado na empregabilidade, né? A gente está falando de cabeleireiros, que é uma profissão que você vai ver no Leblon até o Jardim Ângela, em São Paulo, que você vai ver em Madureira e vai encontrar nos jardins. Então, como a gente olha para essa profissão, que é o fio condutor da L'Oréal Produtos Profissionais, e como a gente passa a encontrar dentro dessa profissão o Brasil. E é o Brasil profundo, o Brasil de muitos Brasis. Então, eu acho que essa é a responsabilidade da L'Oréal também. Olhar para o Brasil como o Brasil é, entendendo a complexidade dele e trazendo e pensando ações concretas para a gente conseguir realmente dar passos ainda mais largos do que já foram dados até aqui. Maravilha, muito obrigada. Agora eu quero chamar, né, para essa nossa conversa a Luciene. Luciene, você enquanto representante do Mover, né? O Mover tem sido uma das principais coalizões empresariais antirracista do país. Bom, e também é parceira do Pacto, né? E como o movimento realizado pelo Mover tem articulado ESG, né, e economia criativa para gerar mais valor compartilhado, devolvendo isso para a população negra? Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando o cabelo black, hoje com o cabelo crespo black, castanho escuro. Estou vestindo um vestido na cor vinho, combinando com batom. E estou com acessórios dourados, obrigada. E estou com acessórios dourados. Bom, respondendo a sua pergunta, né? Acho que tudo que a gente fala sobre criação de valor a partir de inovação aponta para a economia criativa, né? E isso está diretamente ligado ao pilar de ESG, quando a gente entende do ponto de vista de sustentabilidade, de circular, né? E pensando no Mover enquanto associação, praticamente todas as ações e os projetos que a gente faz, de uma certa forma, está conectado com essa linguagem. Por quê? Só para trazer um contexto, o Mover é uma associação sem fins lucrativos. O Mover hoje está formado por mais de 50, são atualmente 57 empresas associadas, inclusive a L'Oréal é uma delas, né, uma das fundadoras também. E o objetivo principal do Mover é promover a equidade racial dentro dos ambientes corporativos. E isso está totalmente ligado à agenda de ESG. E as duas principais metas que o Mover tem hoje são: a primeira é de ter mais de 10 mil pessoas negras ocupando posições de liderança dentro dessas corporações até 2030.
E tem uma segunda meta, que é de gerar 3 milhões de oportunidades para a população negra também até 2030. E aí, quando eu falo de oportunidade, eu estou falando tanto de conexão com vaga de emprego, como oportunidade de cursos, mentorias, mas também estou falando de cadeia de valor. Também estou falando de fortalecimento ao empreendedorismo negro. E isso totalmente se conecta à nossa agenda de hoje. Então, tanto a meta das 3 milhões de oportunidades quanto a meta das 10 mil posições de liderança são até 2030 e são olhando para como que as empresas associadas, através ali de aporte de verba também, né, viabilizam essas ações. E o Mover como o grande conector disso tudo. Então, a gente faz algumas ações pensadas para pessoas negras que já são colaboradoras das associadas e pessoas negras da sociedade, para que a gente consiga conectar para dentro desse ecossistema. Não, excelente, né? E fica como exemplo e inspiração, né, para se trabalhar cada vez mais de forma intencional dentro das corporações e também criando ambientes, projetos, ações que possam impactar coletivamente várias cadeias, né, cadeias de valores, incrementando e acessibilizando oportunidades. Muito bom, obrigada, Luciene. Bom, agora é a vez de chamar a Renata. Renata, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: considerando todo esse potencial da indústria cultural, como eu falei no início do painel, a indústria criativa ela abrange, né, a economia criativa ela abrange várias camadas, né? E aí, considerando esse enorme potencial da indústria cultural e criativa do nosso país, e a necessidade de manter esse engajamento intencional no setor privado, ampliando esses impactos, como que você enxerga o papel da FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, e especialmente na área onde você atua, de comunicação e mídia, na formação de lideranças que sejam, de fato, capazes de transformar o mercado, promovendo mudanças estruturais, sempre com esse olhar focado para a equidade racial? Tudo bem, gente? Está funcionando? Alguém pode... Obrigada. Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Um prazer conhecer Soraya. Um prazer reencontrar a Luciana, conhecer Isis, conhecer você, Rosana, e todos vocês. Bom, eu, como ela disse, sou Renata. Eu sou uma mulher negra de 1,67 m. Eu tenho cabelos crespos, castanho escuro, preto. Eu estou vestindo uma calça azul marinho, uma blusa azul marinho de bolinha e um blazer preto, que eu não aguentei o frio, não teve jeito. Estou usando um sapato preto e uso óculos também, óculos de grau com uma armação marrom e preta. E estou com alguns acessórios dourados também, igual a Lu, que eu também gosto. Antes de começar a minha resposta, Rosana, eu quero falar uma coisa para vocês. Uma vez o meu filho era bem pequeno e ele foi assistir um filme chamado Casa. E ele foi com o pai dele. Quando ele chegou, eu falei, como foi o filme? E o filme é uma animação e é uma protagonista de uma menina negra. Ele falou, como foi o filme? Ele, mãe, adorei o filme. A menina é igual a gente. E hoje vai ser meu dia de chegar em casa e falar assim, gente, adorei o evento. O pessoal lá é igual a mim, né? Muito bom. Obrigada, gente, por essa oportunidade, por esse ambiente, por esse fórum. Agora, eu vou começar a contar meu tempo agora. Brincadeira, estou contando aqui. Bom, a Fundação Getúlio Vargas ela é o maior think tank da América Latina e um dos maiores do mundo. E isso significa que ela produz conhecimento com o propósito, especificamente dentro da sua missão, que é o de estimular o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E, alinhado com essa ideia, né, com essa perspectiva, a Fundação criou recentemente uma escola de comunicação, que oferece um curso, que é o curso de comunicação digital, do qual eu sou a coordenadora. E a gente desenvolve, Rosana, no curso, o que a gente chama de, com os nossos alunos e alunas, o que a gente chama de proficiência de dados. E o que é isso, né? A gente busca levar os nossos alunos a compreenderem como é que a gente lê o mundo e interpreta o mundo a partir da linguagem de dados. Quando você começou a sua fala hoje, você disse que 3% do PIB está relacionado à indústria criativa, mas que isso esconde uma realidade, qual seja a das práticas e dinâmicas das populações afrocentradas. Bom, o que você falou aqui? Você mostrou
um problema de comunicação por dados. E a gente vive num mundo hoje que organiza as relações e as tomadas de decisão a partir de dados. Saber ler dados, saber identificar os dados é fundamental para que a gente consiga dar a conhecer as realidades existentes. Então, quando você diz que esse dado não contempla uma realidade existente, que é a da participação da cultura negra na indústria criativa, o que a gente está vendo é que a gente precisa de profissionais habilitados, capacitados, com expertise, para transformar essas realidades em dados. Então, o nosso desafio, né, e a nossa proposta pedagógica na escola e com esse curso é justamente permitir, né, e proporcionar uma geração de profissionais que consigam gerar dados que deem conta de realidades existentes. Porque, quando isso não acontece, você invisibiliza aqueles que realizam, que praticam, que atuam, uma série de dinâmicas que não estão devidamente registradas. E isso faz todo sentido. Por quê? Hoje a gente sabe que essas populações, que as populações negras, que as práticas, que a cultura negra, ela está bastante presente na publicidade, ela está presente na novela, ela está presente no outdoor, mas, como a gente viu aqui, ela precisa estar presente no PIB, ela precisa estar presente nos índices econômicos. E a gente faz isso quando forma profissionais capazes de lerem e escreverem o mundo a partir de dados. Maravilhoso. A gente falou aqui, começando, só recapitulando, né? Começamos aqui com a L'Oréal trazendo exemplos do que eles estão colocando em prática, como vem gerando impacto, o Mover através da Luciana, né? Falando também sobre a intencionalidade e como que a gente consegue ampliar ainda mais isso, atuando de forma intencional e coletiva. E agora a Renata, ela também arremata para a gente, né? Falando sobre a importância de não invisibilizar os dados, né? Usar essa informação para remodelar não só a comunicação, mas a geração de oportunidades. E isso, de fato, né, para o que a gente está falando aqui de práticas ISD, economia criativa, faz total sentido, mas ainda falta uma camada para que esse debate ele fique ainda mais completo e mais consistente. Eu vou perguntar aqui para a Soraya. Para você, Soraya, como que você enxerga o papel das lideranças? Porque sem tudo isso aqui, sem uma atuação, né, de uma liderança, a gente não consegue avançar, né? Então, como que você enxerga o papel das lideranças, em especial lideranças negras, na construção de práticas ISD dentro da economia criativa, especialmente relacionado à geração de impactos econômicos, tá, positivos à promoção da equidade racial? Obrigada. Bom dia, boa tarde, gente. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui, fazer parte desse grande quilombo. Estou me sentindo muito abraçada aqui. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho mais ou menos 1,65 m, estou vestindo uma camisa azul, uma sandália dourada e uma calça colorida. Quando a gente fala de liderança, a importância da gente, mulheres negras, ocuparem esses espaços, a gente está falando de se ver, né, de se reconhecer. E hoje, em um dos painéis aqui mais cedo, foi falado muito sobre isso, né, sobre o quanto que somos hoje dentro dessa população e o quanto que é importante a gente se vê também ocupando esses espaços, a partir da escuta, a partir das nossas vivências. Então, que tenhamos mais mulheres negras ocupando posições decisórias, né, assinando o papel, vamos dizer assim, e trazendo um pouco para a minha realidade, e aí falando de realidade ASAS, a gente hoje faz parte de um grande ecossistema de moda, né, com mais de 20 marcas. Então, olhando para esse ecossistema, é um ecossistema muito potente e com muita capilaridade de transformação. E hoje a gente, quando olha para os pilares de desenvolvimento
da equidade racial, a gente tomou algumas medidas, né? Então, a primeira delas somos signatárias do pacto. Então, assumir compromissos públicos, né? Acho que é muito importante. Um segundo passo, hoje, já dentro da meta dos nossos C-Levels, a gente tem meta de liderança de contratação de pessoas negras. Então, existe a intencionalidade nas nossas contratações, que eu acho que é muito importante, né? Hoje de manhã aqui falou-se sobre recrutamento e seleção, e o quanto que é importante a gente também ter esse movimento, não só de trazer, mas também da gente garantir um ambiente seguro para essas pessoas, né? Porque não adianta só a gente colocar para dentro e também não acompanhar e não dar o apoio necessário. E, além disso, a gente também faz letramento, né? Então, a gente acredita muito na potência do desdobramento do conhecimento. E eu queria aqui também fazer uma homenagem, né? Reconhecer aqui o papel da Aline Soares. Ela é minha companheira aqui em Soma, também faz muita diferença, rodando Afrobetizar, que enfim, é uma iniciativa que traz muita virada de chave, de mindset mesmo, né? Então, quando a gente está dentro desses espaços, onde nem todo mundo que não é negro conhece da nossa realidade, é muito importante a gente também desdobrar essas vivências. Então, se faz muito importante esse papel da liderança, né? Porque a gente acaba também tendo aí esse poder decisório de fazer de promover essas transformações. Total, muito bom, muito obrigada. E complementando, né, o que você trouxe, é importante ter decisores que tomem, né, essa iniciativa e que também a gente possa se ver cada vez mais, enquanto pessoas negras, mulheres negras, nesse posto de tomada de decisão. Muito bom. Eu vou fazer agora uma jogada rapidinha, né? Vou fazer uma pergunta aqui em duplas, em blocos para vocês, para a gente aproveitar os nossos minutos finais aqui. Primeiro, eu vou perguntar aqui para a Isis e para a Luciene, tá? O que é para vocês, bem rapidinho, uma depois passa para a outra, um futuro ISD racialmente responsável e criativamente potente? Eu vou tirar o crachá, aqueles 5 minutinhos e compartilhar com vocês muito rapidamente assim, o porquê é importante ter pessoas negras e o porquê é importante a gente ter consciência da cadeira onde a gente está sentado. Eu tenho uma filha de 15 anos, além da de 2, eu também tenho uma de 15, que também arrepia os meus cabelos porque ela é adolescente. Mas eu não achei que eu viveria uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás, que é de ver a minha filha botando uma toalha na cabeça. A minha filha é uma mulher negra, do cabelo da textura 4C, e eu não sei se é da realidade de vocês, mas há muitos anos atrás, as mulheres colocavam toalha na cabeça para balançar, para parecer que ele era liso. E a minha filha, com 15 anos, ela nasceu em 2010, e ela, durante um período, uma fase da vida dela, ela reproduziu a mesma coisa. Eu acredito que se aqui eu jogasse agora, o tema da mesa mudasse, e ele fosse histórias capilares, eu tenho certeza que todas aqui teriam uma história para contar, né? Então, dito isso, por que o programa Geração Pro é tão importante para nós, para mim, particularmente? Porque que geração pró do futuro a gente está construindo? Qual é a geração pró de profissionais do salão que a gente está construindo? Por que é importante ter pessoas negras dentro desse time? Exatamente porque, infelizmente, histórias como essa são mais comuns do que a gente imagina. Então, o programa Geração Pro, ele surge exatamente para que a gente consiga pensar em
experiências de salão, e mais do que isso, mais do que a questão da empregabilidade, mais do que a questão de avanço na agenda, é a gente pensar na experiência de salão que seja consistente com os debates contemporâneos. Maravilha. E aí, voltando aqui, né, só retomando aqui, racialmente responsável, criativamente potente, eu vou acrescentar só mais uma camada para você, tá, Luciane? E como as empresas podem integrar essa pauta? Eu já iria responder falando das empresas, porque na hora que você perguntou, eu automaticamente pensei, não tem como a gente construir um futuro responsável se a gente não inclui as empresas nessa conversa, né? Então, de fato, como que a gente pode impulsionar a transformação estrutural gerando impacto duradouro? A gente precisa fazer isso mexendo nas estruturas também. Então, é necessário que a gente não só crie as oportunidades, mas a gente crie também mecanismos para que essas oportunidades sejam perenes. Então, não é só, por exemplo, sobre trabalhar no enriquecimento da população negra, por exemplo, mas como que eu faço para também prover a educação financeira. Não é só sobre trabalhar no empoderamento e na contratação e nas vagas afirmativas, mas também no como que eu crio um plano de sucessão, como que eu trabalho para que as pessoas que hoje já estão lá nas posições de liderança, que geralmente não são pessoas negras em sua maioria, possam também saber receber esses colegas, possam criar um ambiente inclusivo. Então, eu acredito que é necessário ter esse olhar 360 na construção dos projetos, quando a gente pensa no futuro para que ele seja, de fato, sustentável. Maravilha, maravilha. E tudo relacionado, né, com o ambiente corporativo. Muito bom. E agora, rapidinho, para a gente poder ouvir também a opinião da Renata e da Soraya, eu vou fazer outra pergunta. Para vocês, qual o papel das mulheres negras na liderança desse processo nos próximos anos? Vamos falar pensando em futuro. Vou começar pela Soraya, só para inverter a ordem aqui. Ela falou que ia fazer uma pegadinha comigo, tá, gente? Ela disse isso. Brincadeira. Bom, eu, assim como muitas das mulheres negras que estão aqui, hoje, acho que a gente trabalha todos os dias para se ver no centro, né, dessa tomada de decisão, no centro dessa representatividade no futuro, né? Então, eu acho que o futuro ele vai vir com muita diversidade, né, com muita inovação. Acredito também que, a partir de representatividade de pessoas negras dentro das organizações, e aí falando um pouquinho do segmento que eu atuo, que é o varejo, hoje a gente já vê mudanças, né, significativas, seja em campanhas, seja, enfim, em publicidade mesmo que vai para fora, né? Então, eu vejo o futuro numa comunicação muito voltada com diversidade, e a gente, nesse centro, com a nossa voz, mas também com o poder de dizer como que isso vai ser feito. Isso aí, sobre poder e empoderamento, né? Exatamente. De forma prática, muito bom. Exatamente. E aí, só complementando, para dar mais uma camadinha, tá, Renata? Para ti, eu complemento a pergunta aqui, né? Dentro da área que você atua, qual o futuro da economia criativa e como ela vai se comunicar com o mundo, pelo seu ponto de vista? Bom, como jornalista, como professora de comunicação, eu acredito que a economia criativa ela vai se comunicar a partir de uma cultura criativa. Ou, colocando uma camada, uma cultura organizacional criativa. A cultura, a gente sabe, né, ela é um conjunto de signos, conjunto de significados. E ela se constrói quando cada vez mais pessoas compartilham aqueles significados. Como é que nós, como mulheres negras, contribuímos, colaboramos para a construção de uma cultura organizacional criativa? Bom, a partir da nossa jornada e da nossa história. A cor da nossa pele, ela não determina o que a gente faz. Mas a cor da nossa pele, ela nos impõe condições. E essas condições que nos são impostas, elas produzem experiências específicas. E são essas experiências que ajudam a gente, né, o que nos dão signos, né, nos dão um repertório específico.
E quando a gente chega numa organização, num contexto, a gente precisa mobilizar esse repertório. Então, a gente contribui com a construção de uma cultura criativa, que vai ser fundamental na comunicação de uma economia criativa, quando a gente traz esse repertório e coloca ele em diálogo com aquela realidade, levando, construindo novos sentidos. Porque uma nova cultura é construída quando nós produzimos novos significados. E novos significados precisam de novos signos, de novos repertórios. Então, a gente pode contribuir com o nosso repertório para construir essa cultura criativa. Maravilhoso. Palmas. E aí a gente já vai caminhando para os nossos minutinhos finais. E eu espero que para cada um de vocês aqui presentes fiquem essa mensagem, esse recado, de como a gente pode criar culturas, criar novos signos, fomentar líderes, novas lideranças, engajar empresas e agir de forma intencional através de diversos projetos dentro do universo corporativo e também nós enquanto indivíduos. Eu comecei falando aqui da nossa feira ali, que tem uma das formas de manifestação da economia criativa. Refaço o convite aqui para vocês e também coloco aqui mais uma sugestão para que todo mundo se envolva mais, apoie o empreendedorismo, apoiem artistas, apoiem a arte, apoiem a cultura. Empresas, lideranças de empresas, associem-se a corporações, a organizações, assim como o Pacto, assim como o Mover, e que juntos a gente possa somar forças também. A gente se coloca aqui à disposição enquanto Pacto, associação, e cada uma de nós enquanto representantes das nossas organizações. Eu também represento o CRIAR, que é uma OSC aqui do Rio de Janeiro, que trabalha diretamente com arte, cultura e economia criativa, e com isso agradeço a participação de todas. Foi incrível dividir esse espaço aqui com vocês e convido vocês a acompanharem o finalzinho, a reta final desse nosso evento, que foi e está sendo incrível. Agradeço. Oi, cheguei. Ó, olha. River running free.